Boa tarde, alunos do nono ano. Nós iremos continuar, na verdade, o assunto, né, sobre domínio da função. Eu mostrei dois exemplos, eu queria continuar mostrando esses exemplos que estão aqui na página 99. E o último que eu mostrei foi esse da radiciação com expoente par, certo? Onde tinha a raiz quarta de 2x menos 6. Nós vimos que ele pode assumir qualquer valor, mas esse valor não pode ser negativo, não pode resultar dentro desse radical um número negativo. E nós vimos ontem, né, de acordo com o que está aqui, eu vou também ensinar para vocês como é que se lê e se escreve um conjunto desta maneira aqui, tá bom? Eu não falei na nossa última aula, mas eu vou mostrar aqui nos próximos exemplos. Então, nós temos aqui, ó, nós vimos que para ele existir, o x tem que ser maior ou igual a 3. Por quê? Porque qualquer outro valor, isso aqui vai ser zero, vai ser um número negativo. E não tem como extrair raiz de números negativos cujo expoente é par, certo? Não tem como. Então, nós vamos agora partir para o próximo exemplo. Esse exemplo que nós vamos ver também de radiciação. E nós temos aqui uma função, o f de x, que é igual a raiz cúbica de 7x mais 9. Agora eu pergunto, qual é o elemento que não pode ter aqui? Aqui nós vimos que ele não, no primeiro exemplo, nós vimos que era um denominador, não pode ser zero. No segundo exemplo, nós vimos que o índice par de uma radiciação não pode ser um número negativo. Mas aqui nós temos também uma radiciação, só que o índice agora é 3, ou seja, o índice é ímpar. Qual é o número aqui que não pode? Não existe nenhum número dentro dos conjuntos reais que eu não possa colocar aqui. Por quê? Porque a raiz cúbica eu posso extrair de qualquer número, exata ou não, tá? Então, pode ser extraído de número positivo, pode ser extraído de número negativo, então não tem nenhuma condição de não existência. Isso quer dizer o quê? Que o domínio dessa função é igual a quem? A todos os números reais, certo? Então, eu posso colocar aqui qualquer outro número. Então, essa é um tipo de questão que não precisa nem fazer cálculos, tá bom? Ela é bem simples. Próxima questão. Próxima questão não, né? Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos, de novo, uma lei de uma função, f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 5 sobre raiz quadrada de 4x mais 8. Percebe-se aqui o seguinte, que nós temos fração e nós temos radiciação nessa fração. Lembrando do primeiro caso, nós sabemos que denominador não pode ser igual a zero, então tem que ser diferente de zero. E lembrando do segundo caso, nós vimos que raízes cujo índice é par, o radicando, que é esse valor que fica aqui dentro, ele não pode ser um número negativo, certo? Então, aqui existe duas coisas que já vai tirar boa parte dos números que nós poderíamos colocar aqui. Quais são eles? Não pode ser igual a zero e não pode ser negativo. Então, quem são os números que podem ser colocados aqui neste exemplo, nessa raiz, cujo é um denominador de uma fração que é parte da função? São números diferentes de zeros e números que não podem ser negativos. Então, não pode ser nem zero nem negativo. Então, esses números só podem ser maiores do que zero, certo? E é assim que nós vamos armar o nosso exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz calculando. Tá bom? Está aqui o exemplo, né?
f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 5 sobre raiz quadrada de 4x mais 8. E nós vamos ver aqui, de maneira bem simples, como é que se resolve uma questão como essa. Lembrando que eu tenho que saber quais são as condições de existência. Então, aqui, como eu falei, ele não pode ser zero, pois é denominador. E também não pode ser número negativo, pois faz parte, essa parte aqui é uma raiz quadrada, tá? É o radicando de uma raiz quadrada. Então, esse radicando ele não pode ser negativo. Então, nós temos duas situações, não pode ser zero e não pode ser negativo. Então, como é que ficaria isso aqui, ó? Ficaria o seguinte, lembrando que eu vou tirar só essa parte, não é? É o que nos interessa. 4x mais 8, já que não pode ser zero, então tem que ser maior do que zero. Diferente, né? E já que não pode ser negativo, então isso quer dizer o quê? Que não pode ser nenhum número menor do que zero e nem igual a zero. Então, qualquer coisa aqui que eu for colocar, a gente tem que ser maior do que zero. Essa é a condição de existência nessa situação. Então, 4x vai ser maior que... Aqui está mais 8, então vai partir para cá como menos 8, certo? Então, x vai ser maior que menos 8, dividido, né, que tem esse número aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo, dividido para 4. Então, x, colocar bem aqui na frente, ó, x vai ser maior do que menos 8 dividido para 4, vai dar quanto? 2. Então, os números que eu posso usar aqui para haver essa existência tem que ser números maiores do que menos 2, certo? Qualquer número que eu colocar aqui maior do que menos 2 vai existir essa função, esse termo algébrico continuará sendo parte de uma função, beleza? Então, esse é mais um exemplo que eu queria mostrar para vocês. E nós vamos ver aqui mais exemplos ainda. Então, aqui nós temos mais um exemplo. Nesse exemplo, nós temos um f de x, esse aqui, ó, f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3 sobre a raiz cúbica de 3x menos 6. Então, pela raiz, não tem nenhuma rejeição. Tudo aqui pode acontecer, certo? Pela raiz. Porque quando eu tenho radiciação cujo índice, que é esse númerozinho aqui, ó, é ímpar, aqui pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser zero, aqui pode ser qualquer coisa. Então, pela raiz, não tem nenhuma rejeição. Porém, se vocês observarem, isso aqui está sendo denominador. E entra naquele mesmo exemplo que eu falei na nossa última aula, no primeiro exemplo, né? Ou melhor, no segundo exemplo, que não foi no primeiro mesmo. Quando nós temos um denominador, esse denominador ele não pode ser zero, pode ser qualquer outro número, porém não pode ser zero, tá? Então, como é que nós vamos responder isso? Eu vou mostrar agora para vocês como é que faz. Então, eu trouxe para cá o problema, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para resolver. Primeiro, nós vamos lembrar que o caso aqui de existência é que não seja isso aqui, não pode resultar em zero. 3x menos 6 não pode ser zero, pois ele está localizado como denominador. Então, o que vai nos interessar é só essa parte, 3x menos 6, certo? Vamos tirar ele para cá, ó. 3x menos 6. Esse 3x menos 6, ele tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas não pode ser zero. Então, 3x vai ser diferente de menos 6, vai passar mais 6. X vai ser diferente de 6. Está multiplicando esse 2, então ele vai passar dividindo. Ou melhor, esse 3, não é? Então, x vai ser diferente de 6 dividido para 3. Então, x vai ser diferente de 6 dividido para 3 é 2. Eu posso dar qualquer número aqui, menos o 2. Por quê? Porque vamos supor que aqui seja 2. E o x seja 2. Então, ia ficar 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0.
E isso deixaria uma impossibilidade de existência, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem enviar, né, suas perguntas. Eu estarei aqui para respondê-las, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.